Saudação, senhoras e senhores, Marcos Kazan aqui de volta com vocês com o nosso tutorial sobre Arduino, e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a conexão com os periféricos, como é que a gente conecta o Arduino com o mundo real, né? Como é que a gente faz para capturar sinais do mundo real e transformar em dados lógicos dentro do Arduino, e como é que a gente transforma dados lógicos processados pelo Arduino em qualquer coisa no mundo real. Para começar, o Arduino ele é um sistema eletrônico que trabalha com grandezas booleanas. O que é uma grandeza booleana? São aquelas grandezas que a gente pode dizer que são verdadeiras ou falsas, sim ou não, certo ou errado, claro ou escuro, par ou ímpar, aceso ou apagado, ligado ou desligado, alto ou baixo, positivo ou negativo. Quer dizer, são duas coisas contrárias e não existe possibilidade de ser um meio termo. Isso é uma grandeza booleana. Tá? Para os microprocessadores, as grandezas booleanas que são consideradas são tensão elétrica. Existem outras grandezas que na eletrônica a gente pode considerar como grandezas booleanas para serem processadas. O microprocessador, então o Arduino, vai trabalhar com tensão elétrica. VCC é a tensão que ele é alimentado e 0 volts é o terra que é ligado a ele, né? Muita gente chama de tensão negativa, mas na verdade não chega a ser negativa, é 0 volts. Tá? Entre o 0 e o VCC existe a tensão de alimentação. A maioria das placas Arduino são alimentadas com 5 volts ou com 3.3 volts. Então, para as placas Arduino, que são a maioria alimentadas com 5 volts, as grandezas booleanas que vão ser consideradas vão ser 5 ou 0, e para aquelas plaquinhas Arduino que trabalham com 3.3, vão ser 3.3 ou 0 volts. Tá? Isso, na verdade, esse 5 ou 0, 3.3 ou 0, é aquilo que se chama de bit na eletrônica. Tá? Então, vamos ver como é que funcionam as saídas digitais. Digamos que eu ligue um multímetro, esse equipamento que a gente está vendo na esquerda, numa saída qualquer do nosso Arduino. Então, a ponta de prova comum dele, a ponta preta, vai no GND, 0 volts, GND da nossa placa, e a ponta de prova vermelha vai na saída que a gente vai medir. O multímetro vai estar configurado para medir tensão elétrica DC. Muito bem. Se eu configurar então, por exemplo, o pino 3 como saída, então pin mode 3 output, está configurado como saída, eu vou colocar minha ponta de prova vermelha no pino 3. Se eu aplicar digital write 3 high, então coloquei nível lógico alto no pino 3, o meu multímetro vai marcar para mim 5 volts. Se eu fizer digital write 3 low, então eu colocar um nível lógico baixo no pino 3, o meu multímetro vai ler 0 volts. Então, daqui a gente conclui que nível lógico alto, ou seja, 1, para o nosso Arduino é 5 volts. Nível lógico baixo, ou seja, 0, para o meu Arduino, vai ser 0 volts. Então, sempre que eu der nível lógico alto, high, ou 1, em algum pino de saída, eu vou ter, fisicamente, naquele pino, 5 volts entre aquele pino e o terra. Se eu der nível lógico baixo, então low ou 0, em qualquer pino de saída, naquele momento eu vou ter então a grandeza física 0 volts entre aquele pino e o terra. Isso não significa que aquele pino está desligado. Não. Desligado seria ele estar desacoplado do sistema. Não, ele está acoplado com 0 volts ativos naquele pino. Muito bem, então entendemos aqui o que é 0 e o que é 1, o que é nível lógico alto, o que é nível lógico baixo. 1 ou nível lógico alto, high, é 5 volts em algum lugar do circuito. Nível lógico baixo, 0 ou low, é 0 volts naquele pino em algum lugar do circuito. Vamos para frente. Então, eu posso usar essa saída de algumas maneiras. Eu vou dar agora alguns exemplos, eu não vou detalhar muito. Se isso for necessário, mais para frente eu detalho melhor
Eu vou explicar melhor em outro vídeo como é que a gente calcula direitinho essa questão de como que liga a LED. Mas eu posso, por exemplo, fazer uma ligação para aproveitar então uma saída dessas para iluminação, para ligar um LED, para dar um sinal para o usuário, alguma coisa do gênero. O pino 13 já vem com um LED ligado, mas eu posso fazer essa ligação aí, por exemplo, ligar um resistor e um LED entre o pino 3 e o terra. Só para a gente ter uma noção, como é que a gente liga um LED? Tá? O LED, muita gente discute qual que é o positivo, qual que é o negativo. Muita gente fala, a perna comprida é um, a perna mais curta é outro. Só que na hora que a gente solda o LED numa placa e corta as pernas, não dá mais para saber. Como que a gente faz para saber, sem erro, qual que é o positivo e qual que é o negativo do LED? Na verdade, o LED não tem positivo ou negativo, ele tem catodo e anodo. Na base do LED, se você reparar na foto, existe uma coisa que nós chamamos de flange. É essa saia que tem na base dele, que na montagem mecânica impede que ele passe do painel. Então ele serve para a gente fazer a montagem mecânica do LED. Se você reparar, uma lateral dessa flange é reta, não acompanha o resto da curvatura do LED. Esse lado reto é o catodo, é por onde a corrente sai. Então a corrente entra pelo anodo, a perninha que está ali com mais na foto, e ela sai pelo catodo, o lado que tem a flange reta. Tá? Tiramos a dúvida, beleza. Dessa maneira eu posso fazer uma ligação de LED. Tá? Existe uma outra maneira de fazer ligação de LED que eu vou explicar um pouco mais pra frente. Essa ligação, quando eu coloco o pino 3 como 1, o LED liga, ele acende. Quando eu coloco o pino 3 como 0, ele apaga, ele desliga. É exatamente a mesma ligação que existe no LED interno do pino 13. Tá? Esse tipo de lógica chama-se ativo alto, quer dizer, o circuito que está ligado ele fica ativo quando ele recebe 1, e ele fica inativo quando ele recebe 0. Isto é, nesse caso, o LED acende quando ele recebe um nível lógico 1 e ele apaga quando ele recebe um nível lógico 0. É possível fazer o contrário. Vamos ver como é que a gente faz o contrário. Se eu ligar o LED entre o VCC, no caso 5 volts, e o pino de saída, eu vou ter uma lógica contrária, uma lógica ativo baixo. Como que ela vai funcionar? Se eu puser 0 no pino, eu vou gerar uma diferença de tensão de 5 volts, porque o LED já está ligado nos 5, ele precisa agora de um 0. E se eu fizer 1 no pino 9, o LED vai apagar. Esse tipo de lógica nós chamamos de ativo baixo. Então, isso é muito importante para a gente ter na cabeça que não é aquele negócio 1 liga, 0 desliga. Não, eu posso fazer um circuito com a lógica que eu quiser, dependendo da minha necessidade. Normalmente se trabalha com ativo alto, mas é possível trabalhar com ativo baixo também. Fica ativo em 0, então o LED liga no 0, e fica inativo no 1, o LED desliga com 1. Existem também outros circuitos que a gente pode utilizar. Nem todo mundo vai querer ligar apenas um LED, mas é aquele negócio. Se eu sei ligar e desligar um LED, eu posso ligar e desligar qualquer outra coisa. Quem controla um LED pode controlar um motor, pode controlar qualquer tipo de equipamento e montar qualquer tipo de circuito ou dispositivo com isso. Aí tem na tela para vocês 2 exemplos. Eu não vou detalhar muito agora, mais para frente eu faço uma outra aula explicando melhor esse tipo de técnica, mas para quem precisar já está aí. Na esquerda eu tenho um buzzer sendo acionado pelo Arduino. Buzzer é aquela buzininha que faz barulho. De repente o seu projeto precisa de um apito ou algum sinal sonoro para o usuário. Uma ligação simples, utilizando um transistor como chave. No caso eu estou usando esse transistor 2N3904. Outros transistores da mesma classe podem ser utilizados também. Mais para frente eu explico melhor como se utiliza um transistor. E na direita a gente tem a ligação de um relé. Pode ser utilizado para ligar qualquer tipo de carga, né, até cargas com tensões diferentes da tensão do Arduino. Não vai esquecer o diodo na bobina, tá? Com um detalhe, não é legal fazer esse tipo de ligação no pino 13, porque ele tem aquele LED já embutido
e o bootloader do Arduino é programado para demonstrar através do pino 13 que houve algum erro, se houver um erro na inicialização. Então evite utilizar o pino 13 como saída. Bom, esses dois circuitos também são lógica ativo-alto, então eles desligam no 0 e eles ligam no 1. Eles ficam ativos no 1 e inativos no 0. É possível fazer lógica ativo-baixo desses dois circuitos, de qualquer outro também. Mais pra frente, quando eu explicar a ligação com o transistor, eu explico para vocês como é que funciona. Mas caso alguém já precise, tá aí o exemplo. Tá, e como é que eu uso a entrada digital? Vimos ali atrás como é que a gente faz para o Arduino enviar um sinal para o mundo, controlar alguma coisa que existe no mundo fora dele. Como é que faz para o Arduino interpretar algo que acontece no mundo? Mesma coisa, o Arduino ele vai interpretar bit alto, bit baixo, estado lógico alto, estado lógico baixo. Nesse exemplo, a gente tem aí, por exemplo, o símbolo de uma chave. Que tipo de chave? Esse tipo de chave alavanca, que você comuta para um lado, ela fecha contato entre o pino central e o pino de um dos lados. Comuta para o outro lado e ela fecha contato entre o pino central e o outro pino. Muito bem. Se eu fizer então, por exemplo, pegar o pino 5 como exemplo, fizer pin mode 5 input, então eu estou configurando esse pino como entrada, e eu pego uma variável qualquer, uma variável booleana que eu inventei, ou uma variável numérica, e faço digital read pino 5. Se a variável for booleana, ela vai me retornar high e low, ou true e false. Se a variável for numérica, o Arduino vai me retornar 0 ou 1. Muito bem. Exemplo da esquerda, a chave está comutada para os 5 volts, isto é, ela está comutada para o 1. Então no exemplo da esquerda, se eu fizer digital read 5, essa variável que está recebendo vai me retornar o valor 1. Do lado direito, a chave está comutada para o terra, para o GND, para o 0. Se eu fizer digital read 5, a variável vai me retornar 0, porque está ligado fisicamente no 0. E é assim que o Arduino vai interpretar o mundo ao redor dele. A gente tem aí um exemplo, como é que eu posso ligar um botão no Arduino. Aquele push button que a gente costuma utilizar na maioria dos nossos projetos, ou até mesmo chave. Se eu utilizar apenas 2 pinos da chave, eu não preciso usar os 3. Eu posso fazer esse tipo de ligação. Na esquerda, eu tenho o tipo de ligação que na eletrônica nós chamamos de pull down. O que é? Existe um resistor puxando o nível lógico para baixo, para 0. Então quando o botão está em repouso, quer dizer, ele não está apertado, o resistor força um nível lógico 0 no pino. A partir do momento que alguém vem e pressiona o botão, faz contato com 5 volts. E o pino passa a ler 5 volts, isso é 1, quando o botão estiver apertado. Quando a pessoa tira o dedo do botão, volta a apresentar nível lógico 0. Essa é uma lógica ativo-alto. Então, quando o botão está apertado, retorna 1. Quando o botão está solto, retorna 0. Na direita, eu tenho exatamente o contrário. É o tipo de conexão que a gente chama de pull-up. É muito comum essa conexão. Um resistor ligado ao 1, né, aos 5 volts, e o botão ligado ao terra, ao 0. No momento que o botão está solto, o resistor puxa o nível lógico para cima, por isso chama pull-up. A partir do momento que um usuário vai e pressiona o botão, faz contato com o terra, e o pino 5 passa a ler 0, passa a ler terra. Então, se eu fizer digital read 5, o pino 5 vai me retornar 0 quando estiver apertado, ou 1 quando estiver solto. Essa é uma lógica ativo-baixo, quer dizer, quando o circuito está ativo, alguém está apertando, vai me retornar 0. Bom, é isso aí. Eu espero que isso tenha servido para ilustrar para vocês um pouco melhor o que é um bit e como é que o Arduino se comunica com o mundo. Tá? Nos próximos vídeos eu vou explicar um pouquinho como é que funciona
a parte analógica do Arduino, vou explicar também como é que funciona protoboard, como que a gente utiliza e mais algumas coisinhas legais que estão por vir aí para vocês. Se gostou do vídeo, não esquece de dar um joinha embaixo do vídeo, não esquece de clicar no link do patrocinador para eu continuar mandando vídeos legais para vocês, não esquece de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.